Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. No nome do Senhor Jesus. Vamos à palavra de Deus. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 4, aonde lemos assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A missionária falou algo aqui, é verdade. Quem sabe se fosse uma festa carnal, o quadro seria outro. E hoje vamos falar justamente sobre isso, sobre a nossa fé. Muitos imaginam que a nossa fé é algo ultrapassado, é algo antigo, é algo apenas para pessoas simples. É algo que não tem espaço no mundo moderno que vivemos. Como se a nossa fé fosse algo relacionado ao abstrato, como se fosse algo relacionado a uma fábula. Mas isso não é verdade, está muito longe de ser verdade. A nossa fé é uma fé verdadeira e sólida. Quando a pessoa crê em Deus, ela está tomando a decisão mais importante de sua vida. Vivemos num mundo hoje onde muitas pessoas não creem mais em Deus. Que a ideia de Deus é uma ideia antiga. Muitas pessoas dizem: eu não acredito mais em Deus. Mas, diante de uma crise, até o mais incrédulo se torna o mais fervoroso crente. Imagina uma pessoa dentro de um avião, o ateu, e de repente aquele avião, ele escuta um barulho na asa. E ele olha pela janela do avião e ele vê o motor pegando fogo. Então, naquele momento, o piloto diz: atenção, senhores passageiros, estamos enfrentando uma pane. Se apegue agora cada um com a sua fé, porque esse avião vai cair. Naquele momento, até a pessoa mais ateia se torna um cristão fervoroso e acredita em Deus e faz uma oração a Deus com todo fervor. E diz: eu não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, me salva. Crer em Deus faz muito bem. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter crido em Deus. Mudou a minha vida. Faz a nossa vida ter sentido. A nossa fé em Deus é o que nos mantém de pé e com o coração alegre. E no que está baseada a nossa fé? A nossa fé, ela está baseada em 4 pontos principais: o sacrifício dos mártires, a história da igreja, as escrituras sagradas e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por que temos fé em Deus? Por causa dessas 4 coisas. A primeira coisa: o sacrifício dos mártires. Por que alguém iria morrer se não tivesse certeza da vida eterna e da vida com Deus? Por que alguém iria aceitar a morte, aonde tudo que deveria fazer era apenas negar a Jesus? E nesse exato momento no mundo existem pessoas que estão morrendo por causa de Jesus.
Vivemos em um país onde existe liberdade religiosa, mas existem lugares onde a fé muçulmana está avançando e tem os radicais que estão matando os cristãos. Chegou até a nossa rede social da igreja, o grupo da igreja, um vídeo de jovens cristãos sendo amarrados a pneus pelos muçulmanos, e aquela multidão de extremistas muçulmanos, não são todos, mas terroristas muçulmanos, jogaram gasolina em cima daqueles jovens, e tudo o que eles precisavam fazer era: eu nego a Jesus e eu aceito a religião muçulmana. Mas eles não fizeram isso. E eles foram queimados, e isso acontece nos nossos dias, isso aconteceu por esses dias. E desde que o Evangelho começou, existem pessoas morrendo por causa do Evangelho. Será que alguém iria morrer se realmente não acreditasse? Se realmente houvesse uma dúvida? Mas eles morreram e estão dispostos a morrer. Os servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, eles perdem a vida, mas não negam a Jesus. Não negam a fé. Houve um herói da fé chamado Policarpo. Ele estava sendo levado para ser morto no Coliseu. E disseram para ele: se você negar a Jesus, você não vai passar por essa destruição do seu corpo. Você vai sair daqui e vai ser livre. Basta você negar Jesus e aceitar o imperador. E ele olhou para os seus acusadores e ele disse: como é que eu posso negar o meu Senhor Jesus, tendo em vista que eu sirvo há 80 anos e ele só me fez bem, nunca me fez mal? Houve um avivalista chamado John Hus. A sua história é uma história de fé, perseverança. Ele foi um dos primeiros a pregar na Inglaterra, mas foi taxado pela igreja dominante católica como herege. Foi lançado numa prisão, e no outro dia ele seria colocado numa fogueira, porque naquele tempo as pessoas eram mortas também dessa maneira, através do fogo da Inquisição. E naquela situação que ele estava, no outro dia ele iria morrer. Tinha uma vela dentro da cela, e ele colocou a mão assim rapidamente em cima daquela vela, para ter a sensação do fogo queimando a sua mão. E ele, quando colocou a mão, tirou a mão rapidamente. O coração dele ficou cheio de medo. E a hora estava passando muito rápido. Quando foi pela manhã, aquela fogueira estava pronta. E aí alguém disse: basta somente você negar. Negue a Jesus, John, e você vai sair daqui. E ao invés de negar Jesus, aquele homem, ele foi protagonista de um dos episódios mais heróicos da fé. Ao invés de dizer: eu nego a Jesus, enquanto atinhavam fogo ali, naquela madeira, e o seu corpo iria ser queimado, e a fumaça já estava subindo, ele louvava o Senhor cada vez mais alto, e glorificava o Senhor Jesus. E foi dessa maneira que ele morreu. Enquanto as chamas envolviam o seu corpo, ele continuava louvando ao Senhor Jesus mais e mais. A história da igreja. Impérios vêm e vão. Na época do Senhor Jesus, havia o Império Romano. Hoje esse império não existe mais. Antes vieram outros impérios. Homens poderosos. O Império da Babilônia, o Império da Pérsia, o Império Grego. Hoje, a hegemonia do mundo é o Império Americano. Mas os especialistas dizem que daqui a 20 ou 30 anos, a China vai passar os Estados Unidos e vai predominar como a nação mais poderosa da Terra. Porém, os impérios passam e os homens passam, Jesus permanece com o seu reino aí na Terra. Por mais que tentem destruir a igreja permanece. É nisso que se baseia a nossa fé. A nossa fé se baseia nas Escrituras. Por mais que tentem contradizer esse livro, e não são poucas pessoas, nele nós temos as melhores respostas da vida, de onde viemos, para onde vamos,
quem nos criou? As melhores respostas estão aqui. Por mais que o homem procure achar contradições, aqui está a resposta para todos os dilemas da vida. Não existe explicação melhor do que as que estão na palavra de Deus, da criação do homem e o seu destino final. E por fim, a nossa fé está baseada na ressurreição do Senhor Jesus. Porque se Jesus não ressuscitou, estamos perdendo o nosso tempo. Porém, Ele ressuscitou, e isso é um fato histórico. Ele ressuscitou e muitas pessoas foram as suas testemunhas. Não foi uma ressurreição que aconteceu e ninguém viu, mas naquele momento, muitos viram Jesus ressuscitado. Ele veio daquela cova, daquele sepulcro, e está vivo pelos séculos dos séculos. E é nisso que se baseia a nossa fé. O homem incrédulo, o homem que não crê, ele procura, para aliviar a sua consciência, dizer arrogantemente que não existe Deus. E isso ele faz para viver a vida de acordo com a sua própria vontade, para tentar encobrir a sua consciência, para tentar encobrir a sua moral. Porém, a decisão mais importante que a gente faz é crer de todo o coração que existe Deus e que existe Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele morreu e ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Essa é a decisão mais inteligente. A nossa fé está fundamentada nisso. E todo aquele que crê, não naquilo que é invisível, não naquilo que é inconstante, abstrato, mas é algo concreto. A nossa fé é algo que a gente pode confiar plenamente. Deus existe e Jesus é o Filho de Deus. Fique de pé, por favor, e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Por mais que diga que a nossa fé é uma fé ultrapassada, muitos enfrentam o escárnio por servirmos a Deus. Muitas pessoas olham para nós como se fôssemos pessoas assim meio desequilibradas, porque a gente serve a Deus. Então as pessoas pensam, esses crentes, essas pessoas que creem num Deus que ninguém vê, a nossa fé está mais fundamentada do que tudo. A nossa fé está fundamentada nesses pilares. Os mártires da igreja, a história da igreja, as escrituras sagradas e a ressurreição do Senhor Jesus. Tudo isso pode ser analisado, está tudo bem embasado, pode ser verificado. A nossa fé pode ser verificada, que coisa maravilhosa. Jesus viveu e ressuscitou. E isso pode ser facilmente verificado. Ser de Jesus é a decisão mais inteligente. E se a gente crê no Senhor Jesus, a gente também crê que existe o céu. E se existe o céu, existe o inferno. E se existe o inferno, existe o diabo. E todas essas coisas, e tudo que a Bíblia fala. E se estamos na presença de Deus, hoje as pessoas podem rir de nós. Mas amanhã nós seremos honrados pelo Senhor Jesus. E é isso que importa, e é somente isso que importa. Então a gente vai ver que, em relação à vida eterna e aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos, o que a gente enfrenta hoje é muito pouco, é muito rápido e pequeno, comparado com a grandeza da vida eterna que está diante daquele que crê no Senhor. Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Nosso evangelista vai fazer a oração e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque sabemos em quem temos crido, ó Pai. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e nós não caminhamos, Senhor, por vista, mas caminhamos por fé, conforme nos ensina a Tua Palavra. Portanto, nós te pedimos, ó Pai, continua com Tuas mãos estendidas sobre nossas vidas, Pai.
nos ajudando a vencer, meu Pai, todas as barreiras que se levantam contra nós aqui nesta terra, Pai. Porque mesmo na Tua palavra está escrito que no mundo nós teríamos aflições, e é bem verdade, Pai. Assim como o Senhor passou por aflições aqui na terra, quando Tu esteves aqui, nós também, como igreja do Senhor, como embaixadores do Senhor aqui nesta terra, nós também temos estas aflições, ó Pai, porque é mistério que isto aconteça, conforme nos diz a Tua palavra. Mas nós te pedimos, Senhor, porque sabemos que estamos firmados na rocha eterna, Pai, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, abençoa a Tua amada igreja espalhada em todo o globo terra, dá vitória aos Teus filhos, ó Pai, aqui no Brasil e também nas demais nações espalhadas em todo o globo terra, Pai. Pessoas que estão ali resistindo, ó Pai, às forças do inferno, ó Pai, mas não estão negando o Teu nome e estão partindo, ó Pai, mas sem negar o nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, dá livramento a este povo e fortalecimento, para que possamos assim, ó Pai, sermos a igreja vitoriosa, para a honra e a glória do Teu nome, nós te pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém e pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Graças a Deus.